Estrelas que as noites no céu se põem a brilhar. Estrelas que enfeitam o céu na noite de luar. Eu me sinto criança e me ponho a brincar como um pássaro canto sob a luz do luar, sob o azul do infinito. Meu pensamento vagueia nesta noite tão clara, a luz da lua cheia, tão distante de mim. Estas nuvens de estrelas, como aves que voam e nos campos vagueiam, e na praia deserta deixo rastros na areia. Tão distante de mim, estas nuvens de estrelas, como aves que voam e nos campos vagueiam, e na praia deserta deixo rastros na areia. Venho nesta terra santa falar pra você a pedido de um amigo que em forma de luz um dia me apareceu me dizendo coisas que então não sabia. Quando olhei em minha volta, estava Jesus. Sou mensageiro, trago no meu coração a semente do amor. Sou mensageiro, trago aqui este remédio para curar sua dor.
Venho nesta terra santa falar pra você, a pedido de um amigo que em forma de luz um dia me apareceu, me dizendo coisas que então não sabia. Quando olhei em minha volta, estava Jesus. Sou mensageiro, trago no meu coração a semente do amor. Sou mensageiro, trago aqui este remédio pra curar sua dor. Sou mensageiro, trago no meu coração a semente do amor. Sou mensageiro, trago aqui este remédio pra curar sua dor. Escuta, meu irmão, esta mensagem que o Mestre envia com amor. É luz iluminando sua romagem pelos caminhos da dor. Perdoa quem te ofende e calunia, esquece todo o mal e encontrarás alegria. Perdoar sem por humilhação é ter Jesus no coração. Perdoa com sinceridade e encontrarás felicidade. Transforma o ódio em amor, o espinho em perfumada flor. Segue na vida sempre amando e ao inimigo perdoando. Segue na vida sempre amando e ao inimigo perdoando. Perdoar sem por humilhação é ter Jesus no coração. Perdoa com sinceridade e encontrarás felicidade. Transforma o ódio em amor,
espinho em perfumada flor, segue na vida sempre amando e ao inimigo perdoando. Segue na vida sempre amando e ao inimigo perdoando. Te abeiraste da praia, não buscaste nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga, Senhor. Tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu sabes bem que em meu barco eu não tenho nem ouro nem prata, somente rede e o meu trabalho. Senhor, tu me olhastes nos olhos a sorrir, pronunciastes meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu minhas mãos solicitas, meu cansaço, que a outros descansem, amor que almeja seguir amando. Senhor, tu me olhastes nos olhos a sorrir, pronunciastes meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu, pescador de outros mares, ânsia eterna de almas que esperam, bondoso amigo que assim me
sorrir, pronunciastes meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Parabéns, Antônio. Gratidão mais uma vez pela Obrigado. sua participação conosco, trazendo alegria aos nossos corações, harmonizando o nosso trabalho, o ambiente. Que Deus te abençoe sempre. Graças, Gratidão. graças. Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro com o Evangelho, estudando as obras de Amélia Rodrigues. Que Jesus, em sua infinita bondade, juntamente com seus mensageiros amigos, em particular Amélia Rodrigues, possa nos ajudar no entendimento das lições que nós estamos estudando. É com muita alegria que nós estamos juntos, para juntos também aprendermos um pouco mais sobre esses ensinamentos que nos elevam a alma. Hoje nós iremos estudar o último capítulo do livro Há Flores no Caminho. Já são 3 livros de Amélia Rodrigues que nós temos estudado e é com muita alegria que encerramos esse livro no dia de hoje com a participação da nossa querida irmã Silvana, que acabei de descobrir que ela é de Minas Gerais, mas está morando em Cruz das Almas. E ela vai falar esse último capítulo para nós na tarde de hoje. O tema desse capítulo é Em Atenas, a Indiferença. E eu acredito que Silvana ela vai nos apresentar essa leitura do capítulo de hoje, nos convidando à reflexão. O que foi que nós aprendemos no decorrer desse período que estivemos aqui estudando não só As Flores no Caminho, mas as outras obras de Amélia Rodrigues. O que nós podemos pensar, falar sobre esse livro, sobre esses ensinamentos, né? Então, Silvana, com as bênçãos de Deus, com a proteção dos espíritos amigos, em particular Amélia Rodrigues, nós entregamos agora o trabalho a você, para que você possa conduzi-lo até às 17h50, 17h55, ou o tempo que você necessitar para concluir o estudo desse capítulo e, consequentemente, desse livro. Você, assim como todos, são muito bem-vindos a esse espaço, a esse momento de aprendizado. Que Jesus esteja conosco, mas que, acima de tudo, nós estejamos com eles. Sejam bem-vindos e muita paz. Aí você pode dizer de que casa você pertence, porque eu não lembrei de te perguntar para falar para as pessoas, já que você está aqui pela primeira vez, se apresente melhor para os irmãos que aqui estão. Lembrando que são irmãos de várias localidades, de vários estados e até de outro país, como no caso de Portugal, que temos aí Maria Helena e Maria João. Saudades, viu, Maria Helena? Depois conversaremos. É com você, Ok, Juscelia. Ok, Juscelia, muito obrigada, eu te agradeço muito pelo convite. Eu venho trabalhando na divulgação do Espiritismo já há alguns anos, e é sempre uma alegria quando recebo um convite, porque mesmo que virtualmente, a gente conhece pessoas, a gente interage e vamos estreitando os laços. Eu estou na Bahia há 14 anos. E eu aqui em Cruz das Almas, a cidade onde eu resido, eu trabalho na Associação Espírita Obreiros da Fraternidade. Desde que eu aqui cheguei, eu me vinculei a essa casa e ali venho desenvolvendo o trabalho na seara espírita, na divulgação. Já passei por outras áreas, já
vivenciei outras experiências no movimento espírita, em Minas Gerais, aqui há 14 anos, em Minas Gerais já tem mais de 30 anos que eu tenho trabalhado na doutrina espírita. Em Minas Gerais, no interior de Minas Gerais, uma cidade chamada Lavras, eu também trabalhei por muitos anos em vários setores, mas hoje tenho atuado na divulgação do espiritismo, nas exposições, nos estudos, e é sempre com muita alegria. O convite que você me fez, ele é bem especial, porque eu tenho uma afeição muito grande por Amélia Rodrigues. Você, inclusive, participou de um estudo em Conceição do Almeida, que fizemos, né, em que lá também o grupo se reunia para estudar as obras de Amélia Rodrigues, e realmente é uma obra que fala muito ao meu coração, porque a Amélia tem uma linguagem clara, cristalina e poética, e nos traz temas de grande profundidade, com muita suavidade. E o texto de hoje não é diferente. Então, lá em em Conceição do Almeida, você participou do estudo, eu tenho feito assim esse estudo e tenho achado muito produtivo, porque eu não quero perder o texto da autora, porque é um texto muito rico. Poderíamos falar do tema que ela aborda. No caso, ela fecha o livro A Flores no Caminho, falando de Paulo. E é algo extremamente simbólico e coerente, porque Paulo tem um grande papel na divulgação do cristianismo. Então, quando nós vamos ver aqui, desde o título, né, em Atenas, a indiferença, nós vamos adentrar, vamos mergulhar na história de Paulo, o insigne apóstolo dos gentios, como diz ela no primeiro parágrafo do texto. O insigne apóstolo dos gentios anelava pela felicidade de pregar em Atenas. Grego de nascimento, utilizando com destreza o idioma, antevia-se anunciando Jesus ao erudito editório, certo do êxito, em face da lógica da mensagem e do seu conteúdo ímpar. Para que a gente possa, porque a Amélia Rodrigues nos convida a isso, ela nos convida ao mergulho naquela época, naquela situação, no contexto histórico. E para que a gente possa mergulhar um pouco mais, nós precisamos entender Paulo, que certamente vocês já conhecem a história narrada por Emmanuel no livro Paulo e Estevão, um livro belíssimo e de grande profundidade de conceitos e com uma escrita também muito bem feita. Nós precisamos, mas mesmo assim vamos relembrar um pouco a história de Paulo para que a gente entenda que Paulo vem, como dizemos, como a Amélia disse aqui no começo, né? Ele estava ali inserido na vida de Atenas desde o seu nascimento, porque ele nascera lá. E isso traz uma série de prerrogativas. A gente entende o planejamento reencarnatório, porque Paulo, mesmo sendo um espírito bem preparado, também passou pelo planejamento reencarnatório. E dentro do planejamento reencarnatório dele, certamente estavam marcadas essas situações que são importantíssimas para o trabalho que ele veio realizar. O fato dele ter nascido na Grécia é algo importante para a história do cristianismo. Assim como também o fato dele ter nascido numa família judia de muitas posses, que permitiu que ele estivesse culturalmente e intelectualmente muito bem preparado para viver a crença que ele adotava, que era a religião que ele seguia e seguia com muita, mas muita inteireza. Ele havia estudado desde pequeno e era um conhecedor profundo das leis de Moisés. Ele, inclusive, ele conhecia tanto e tão bem que ele era um defensor que não media esforços em defesa do que ele acreditava.
E assim, à época, Saulo, porque ele faz uma mudança de nome, a gente entende a importância da mudança de nome deste homem, que tem uma história tão significativa no contexto de todo o processo que ele viveu. Saulo, então, vive e se prepara para exercer a função que nós vamos conhecê-lo na história do Evangelho. Ele se prepara para ser o doutor da lei, alguém pronto, preparado para defender a lei mosaica em qualquer circunstância, de qualquer entrevero, de qualquer desrespeito. E assim ele constrói a sua vida. Saulo era um homem virtuoso, mas também rigoroso. E quando ele ouve falar de alguém que pregava e atraía para si multidões, falando de um homem estranho, um nazareno, que parecia meio fanático, quando ele ouve falar de Estevão, as suas antenas de proteção para a lei mosaica se aguçam e ele começa a buscar este homem na casa do caminho, onde os discípulos de Jesus trabalhavam, e ao ouvi-lo ele fica extremamente impactado, e ele não estava acostumado a ser desafiado, porque ele tinha um grande cabedal intelectual e cultural, ninguém debatia com ele debate com Estevão, e Estevão, com grande serenidade, mostra para ele Jesus. Ele certamente não aceita e começa aí uma grande perseguição, que nós sabemos que vai culminar na morte de Estevão, e no mesmo dia ele descobre que Estevão era irmão da sua amada noiva Abigail. Ela também não sabia, ela vê o irmão no leito da morte essa provocada por Saulo. Isso abala profundamente a sua vida, ele se afasta de Abigail, mesmo amando-a profundamente, mas como um homem orgulhoso que era, ele não se sentia em condição de manter o relacionamento com aquela mulher que era irmã do homem que fora apedrejado por sua ordem. Em cumprimento, quando volta a encontrá-la, ele percebe que ela está doente, caminhando para o fim da sua vida terrena. Então vejamos que situação. Ele vai até Abigail num esforço de reconciliação, que para ele era muito, e quando ele chega até sua casa, ele descobre que ela se tornara cristã. E ele fica atordoado, porque ele considerava Jesus um inimigo das leis mosaicas, alguém que poderia ameaçar a integridade dessas leis, alguém que vivia de sortilégios, de feitiços. Ele não conhecia Jesus, mas era alguém que o ameaçava, porque ele havia sido preparado para defender as leis mosaicas a todo custo. Ele então, após a morte de Abigail, porque ela falece, desencarna, ele passa a perseguir com mais força os cristãos, e é nesse momento, indo para Damasco, para eliminar Ananias, que havia sido responsável pela conversão de Abigail ao cristianismo, que ele se depara com uma luz intensa, ele fica um tanto atordoado, desce, e desta luz sai uma voz que lhe indaga: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele, confuso, indaga novamente: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus. E Jesus lhe dá uma dica tão preciosa, que serve para Saulo, mas serve para todos nós que estamos há tanto tempo depois ouvindo essas histórias, mergulhando nesse contexto histórico que a Amélia está nos trazendo nessa lição. E então Jesus diz a Saulo: não recalcitres
sobre o aguilhão. Palavras difíceis, né? Bastante difíceis, mas que querem dizer: não teime com aquilo que a vida te traz insistentemente. E muitas vezes a gente faz isso também. A gente teima, tem uma opinião, tem uma impressão, tem algo que a gente acredita, e muitas coisas nos chegam para tentar modificar uma visão que estamos tendo da vida, que não é muito adequada à nossa necessidade, mas insistimos, teimamos, persistimos. Nesse instante, queda-se o homem velho, que foi talhado para defender as leis hebraicas, que havia sido construído intelectualmente, moralmente, para ser um defensor feraz dessas leis. Saulo se ajoelha e indaga: o que queres que eu faça, Senhor? Por isso ele é um grande ícone da história do cristianismo. O Emmanuel fala que a conversão de Saulo é uma conversão significativa, mas ele já havia sido preparado moral, virtualmente, então a conversão foi só no sentido de entender a ideia que ele estava relutando em aceitar, porque havia cristalizado o seu intelecto. Então, a partir daquele momento, com um impacto da presença do Cristo, vejamos que Jesus veio até ele. Ele fica cego, e daí vem toda uma história que nós não vamos entrar, porque vamos retornar ao texto de Amélia Rodrigues, para entender que Saulo havia modificado o rumo da sua vida. Não é fácil fazer isso. Não é fácil para ninguém. E é mais ele que havia sido criado, educado para trabalhar nessa seara. Ele era um doutor da lei. Ele tinha poderes, tanto que haviam matado pessoas. Mas ele modifica o rumo da sua história. Por isso, ele quis retornar em Atenas. Porque ele se sentia em dívida com Jesus. E ele sabia que as lições de Jesus eram muito claras e muito profundas. E como as pessoas que residiam em Atenas, os gregos, eram pessoas também muito esclarecidas e intelectualizadas, ele pensava, não, eles vão entender a mensagem. Então, ele vai falar para essas pessoas e testemunha a ressurreição do Mestre desde o momento das portas de Damasco. Então, ele conta a sua história, aprofunda a reflexão sobre os ensinamentos de coragem superior que vem de Jesus, retira mensagens, reflexões filosóficas para uma perfeita integração no espírito da vida, e tentava, com isso, conquistar as almas para o Evangelho de Jesus. Mas o que ele não esperava era como ele seria recebido. Porque para ele era tudo muito lógico. Ele que era tão intelectualizado, havia sido convertido, ele vinha desde então estudando as lições de Jesus, ele vinha trabalhando internamente, e um trabalho muito intenso e duro, porque ele estava mudando o rumo da sua história. E ele acreditava que as pessoas seriam sensibilizadas, porque as lições eram realmente profundas. Mas o que ele não esperava era encontrar um público que tinha orgulho da raça que pertencia, que tinha orgulho das tradições conservadas do passado. O ateniense, ele se mantinha distante do sentimento religioso. Nós sabemos que na Grécia, o que eles acreditavam eram os muitos deuses, e que a mitologia, que era o meio pelo qual acessavam os deuses, ocultava a beleza dos pensamentos superiores, disfarçados na representação dos inúmeros deuses.
Então eles reservavam ao Deus desconhecido um altar sem ídolo, numa transcendente representação em que o sentido esotérico superava a manifestação de quaisquer forma, por mais expressivos que fossem. Amélia Rodrigues diz que a deusa Ateneia, esculpida majestosamente por Fídias, vitoriosa na sua luta contra Poseidon por haver oferecido um ramo de oliveira, ela dominava do seu santuário esplendente a mente daquelas pessoas. E o seu santuário era recoberto de ouro com 12 metros de altura. Então, aquela cidade, aquelas pessoas viviam para cultuar aqueles deuses. E quando Paulo apresentou as suas luminosas ideias no tradicional mercado, anteriormente, é um lugar muito considerado por todos, as pessoas estranharam e consideraram ele um fanático. Não deram importância. E aí a Amélia diz, a palavra rutilante fluía dos lábios em catadupas formosas, atraindo a atenção. Paulo era um grande orador, então as suas palavras atraíam a atenção. Os argumentos, e eles modulações inspirado por seres superiores. E isso fazia com que a sua fala se tornasse mais e mais impressionante. O seu olhar incendiado, a expressão facial viril, corpo e alma num todo de beleza, assinalavam a hora grandiosa do mistério. As pessoas que ouviam ficaram perturbadas pela fluência do seu verbo nobre. Os ouvintes convidaram a falar e ali ele deveria oferecer os seus conceitos, mas à medida que ele foi falando, as pessoas foram se decepcionando. Mesmo sendo um grande orador, a sua fala não alcançou o coração daquelas pessoas, porque aquelas pessoas estavam sintonizadas com outras histórias, com outros fatos, com outras mentes. Eles acreditavam mais em conceitos que eram fundamentados na matéria. Acreditavam nos deuses, e os deuses eram extremamente materiais. Eles pediam e ofereciam oferendas aos deuses como modo de conseguir as coisas que desejavam, frequentavam oráculos para saber o que iria acontecer com suas vidas. A proposta de Paulo era extremamente sublime e elevada. Ele veio trazer o convite para buscar Jesus dentro de si. E aquelas pessoas não estavam preparadas para isso. Então, a Amélia vai discorrendo desse momento da decepção de Paulo com muita beleza. E ela escreve, Paulo considerou os comportamentos religiosos vigentes quando ele percebeu que havia uma decepção no público que ouvia. E sensibilizado, sem qualquer receio, insistiu e apresentou Jesus, o Filho de Deus único, que ressuscitou dos mortos, demonstrando a indestrutibilidade da vida espiritual. Ele apresentou Jesus que ele conhecera. Ele apresentou Jesus que havia retirado, a partir da possibilidade do trabalho, sua vida, de uma sistemática de erros e crimes para converter-se num grande semeador de beleza e amor. Então era uma transformação muito grande. E foi assim, vivendo psiquicamente as experiências com o mestre e também com Estevão e Abigail, pois espiritualmente eles o acompanhavam e o amparavam. Foi assim com a presença de Estevão, Abigail e do próprio Jesus, que pulsava na sua mente, no seu coração, amparando-o, que ele colocou toda a ênfase da sua fala na problemática da imortalidade, sem a qual a vida perde todo o sentido, anunciando que ninguém morria, a bênção do reencontro, a contínua esperança da felicidade.
Porém, o conceito produziu um impacto negativo, inesperado. As pessoas que ouviam, os utilitaristas, gozadores hábeis do sofisma, não deixaram prosseguir e começaram a criticar e zombar dele. Uns disseram, esse traz um Deus estrangeiro, como se os deuses que temos não nos bastassem. Outros afirmavam, fala da ressurreição dos mortos, gargalhando. Temos o que fazer, aproveitando a vida mortal, e afastaram-se galhofeiros. Naquele lugar, nunca houve espaço para a verdade. A presença violenta dos interesses pequenos da vida comum prejudica. Porém, lentamente, a verdade vai superando condicionamentos e domínios, mas isso leva tempo. Então, vejamos a situação, saindo um pouco do texto, vejamos que situação Paulo se encontrava. Chegou até aquele lugar, imbuído dos seus melhores anseios. Ele havia sido criado ali, em meio àquele povo. Tudo o que ele conhecia, toda a sua capacidade intelectual viera da sua formação realizada no meio daquele povo. É bem verdade que ele tinha uma dupla nacionalidade, então eles nasceram na Grécia, mas ele tinha os seus familiares que eram judeus e o criaram com esses conceitos, com esses valores. Mas ele acreditava que a racionalidade, que o intelecto podia captar as lições do Cristo. Fico pensando, será que às vezes isso não acontece conosco? Será que nós também, muitas vezes, não esperamos convencer pessoas porque aquilo que nós ouvimos faz tanto sentido na nossa vida, é tão importante, é tão útil, que nós achamos que poderemos convencer a outras pessoas com a nossa fala, com os nossos argumentos? Às vezes também nós vivemos situações semelhantes. Mas o que nós nos esquecemos é que cada pessoa tem o seu caminhar e se encontra num ponto de percepção da vida. A conversão que ele buscava naquele encontro entre as pessoas no Areópago, onde ele falara, a conversão, ela vem num movimento interno. Ninguém converte ninguém. As pessoas podem falhar de modo brilhante, pode ter uma boa oratória, argumentos sólidos, eloquência ao expressar esses argumentos, mas só aquilo que toca o coração modifica. E para tocar o coração, nós precisamos sentir. Ele viera falar da imortalidade, da importância de viver o momento presente, considerando a vida passageira, breve. Mas as pessoas estavam mais preocupadas em desfrutar as coisas da vida. Isso ainda não acontece hoje conosco? Muitas vezes na casa espírita, nós falamos de coisas profundas que o Espiritismo nos traz, assim como no Evangelho, a luz do Espiritismo. Mas as pessoas estão ali ouvindo, mas seus corações estão sintonizados com as questões da vida terrena. Os seus anseios, as suas expectativas, desejos de conquistas, construções. Então, a fala não adentra o coração. Aqui na situação que Paulo vivera, nós vemos ele ser criticado, ser zombado, ser motivo de risos e piadas por aqueles que o ouviam. Não estamos nesse nível, porque as pessoas que vão até a casa espírita, elas já vão buscando alguma coisa.
Mas quanto a atingir o coração dessas pessoas, esse é um exercício que só mesmo internamente podemos buscar. Porque para ouvir e a escuta fazer sentido, é preciso abrir o coração e ter a disposição interna de crescer e avançar. Porém, a Amélia continua no seu relato e fala então que Paulo foi tomado de grande angústia. Sentiu-se frustrado, acreditando não haver possuído os recursos que convencessem aquelas pessoas, como se pudesse iluminar quem prefere a sombra. Ah, que imagem linda da Amélia, né? Sempre muito poética e assertiva nas suas falas, como se alguém pudesse iluminar quem prefere as sombras. Mas Paulo se sentiu culpado, olha só. Olha a dimensão humana de Paulo. Um espírito extremamente valoroso, com uma história de renovação e mudança profunda no rumo da sua caminhada, mas ainda muito humano. Ele se sente culpado. Ele achou que não havia falado tão bem e sentiu-se ali fracassado. Muitas vezes a gente se sente assim também, tomado de angústia e pensa, acho que eu não fiz o que eu deveria fazer. Mas não foi tão ruim assim, porque havia Dionísio, o supremo juiz do Areópago, e Dâmaris, que se sensibilizaram com a sua fala. Alguns outros, humildes ouvintes, tocaram-se com o seu verbo fluente. Dionísio e Dâmaris iniciaram a modesta igreja que sobreviveria aos ídolos, embora os homens introjetassem no futuro novos e lamentáveis deuses. A semente estava lançada. Do Areópago não ficou, através dos tempos, pedra sobre pedra que não fosse derrubada. Porém, da lição transmitida, essa se manteve e se mantém até hoje. Superando os acontecimentos que ali sucederam, a rápida e pungente presença do apóstolo permaneceria assinalando o antes e o depois. Areópagos multiplicam-se pelo mundo repleto de discutidores vãos, apresentando filosofias imediatistas que embriagam e matam. A lição de Jesus, o insuperável mestre da ação plena e da palavra justa, permanece por norma de vida, qual amanhecer sublime, iluminando a confusa Atenas de todos os tempos. Então ela vem e arremata a história do intento de Paulo de converter pessoas ao cristianismo, pessoas que estavam num nível intelectual de não receptividade às lições que ele apresentara, porque estavam sintonizadas com a vida material, com os gozos e prazeres que a vida material dispõe, mas a semente lançada não perde a oportunidade de gerar frutos. E mesmo que não tenha havido um tocar aos corações maciço e grandioso, algumas pessoas se sentiram tocadas e essas conduziram a ideia do cristianismo até os tempos atuais, se espalhando pelo planeta Terra. Então é uma lição belíssima, de muita grandeza, porque às vezes nos sentimos desanimados diante das coisas que vivemos. Eu não vou falar mais não, para que falar? Para que divulgar o espiritismo? Ninguém está interessado, as pessoas estão interessadas em outras coisas, mas a semente está sendo lançada. Nós não temos condição de vislumbrar a dimensão da espiritualidade e nem de como eles trabalham. O fato é que toda a cultura grega e toda aquela ostensividade que eles viviam
de certa forma foi destruída, passou, não existe, existe apenas alguns frangalhos. Mas o cristianismo persiste. A lição do Cristo continua viva, atual. Paulo, na sua história de grande reversão e humanidade, continua sendo a referência de muitos povos. E nós próprios estamos aqui hoje em torno da sua história. Por isso não devemos desanimar. Devemos entender que nas dimensões material e espiritual, o que é material fenece e o que é espiritual permanece. Este deve ser o grande motivador da nossa existência em cada passo. Jesus não foi, é. E precisamos continuar a trazer a sua luz, mesmo que aqueles que prefiram as sombras não queiram enxergá-la, mas a sua luz permanece qual semente viva a dar frutos em algum instante. Bom, 17h49 do tempo. Pode ficar bem à vontade se você ainda tem mais alguma coisa para você falar, viu, Silvana? Fico à disposição, Juscelia, caso alguém, não li toda a história, claro, mas acredito que tenha lido os pontos principais e refletido sobre ela. Caso alguém queira fazer algum comentário, trazer alguma questão, a gente pode aproveitar esse tempo para isso. Alguém quer fazer algum comentário, fazer alguma pergunta, fazer algum acréscimo acerca desse capítulo que foi falado pela Silvana? Fique à vontade, porque ainda temos alguns minutos para poder encerrar o nosso trabalho. Desde já, enquanto alguém se mobiliza para falar, nós agradecemos, Silvana, imensamente a sua participação, você ter aceitado o nosso convite para estar aqui conosco nesta tarde, falando sobre esse assunto tão importante para a nossa reflexão. Eu, particularmente, me comovo muito e me identifico também muito com a história de Paulo de Tarso, porque eu vejo um esforço muito grande da parte desse espírito, naquela encarnação, ele ter quebrado, não digo nem vencido, né, mas quebrado um pouco do seu orgulho, porque não é fácil. Ele está na condição de doutor, todo arrogante, prepotente, como nós conhecemos a história de Paulo, quando Saulo, e de repente ele modificar a sua posição, a sua postura, ele inverter muitos conceitos daquilo que ele batia o pé e acreditava ser verdade, ser real, e defendia o seu ponto de vista, e de repente ele modifica o seu olhar, a sua posição. Então, me toca muito, me comove muito. E eu acredito que a todos nós, né? Verdade, porque realmente é uma mudança de rumo, né? Mas a gente percebe todo o tempo, né, Juscelia, como ele era... havia um planejamento reencarnatório, né? Como eu disse no começo, o fato dele ser grego, de ter essa cidadania, vamos dizer, acho que não era esse o termo, mas vamos dizer que é algo que cabe na nossa vida, essa cidadania dupla, ele tinha as duas cidadanias, de grego e de romano também, por ser oriundo, né, da família ser oriunda ali daquela região. Então isso foi muito importante no trabalho desenvolvido por ele, né, porque havia um certo respeito por ele, por aquilo que ele trazia de história, assim como o seu preparo intelectual, né, ele fora preparado para a tarefa. Então a gente percebe mesmo uma história muito valorosa, porque não é fácil você largar tudo, né? Quando ele retorna para a cidade onde ele vivia, volta de Damasco,
As pessoas achavam que ele estava louco. Pois se ele saiu dali perseguindo cristão, ele volta convertido ao cristianismo, e aí tanto que ele vai para o deserto e fica lá com Prisca e Áquila durante um tempo, onde ele vai trabalhar internamente todas as coisas que aconteceram, né? Porque foram muitas coisas. Então é muito valoroso mesmo o movimento dele. E o fato dele ter convertido a vida dele numa proposta de reverter a situação, todo o mal que ele havia feito, porque ele fez, né? Muitas pessoas morreram em função da perseguição. Mas aí vem trazer também esse conceito do espiritismo, que a gente estuda no Espiritismo, que vai estar lá no livro Céu e Inferno, no Código Penal da Vida Futura, em que o Kardec aborda o ciclo de como lidar com o erro. E ele diz que o ciclo se faz em 3 etapas: arrependimento, expiação e reparação. Porque se eu me paraliso no arrependimento e fico, ai meu Deus, olha o que eu fiz, ele podia ter feito isso, né? Eu não sou digno, olha quanta gente eu matei em nome de defesa da lei, quantos cristãos agora eu vou defender o cristianismo. As pessoas tinham medo dele, algumas pessoas tinham medo quando viam aproximar, né? Ele era conhecido por ser um perseguidor. Então, ele não fica preso da culpa. Ele certamente cai em si, percebe, sofre com isso, a gente vê que é uma história de muito sofrimento, mas ele parte na renovação, ele parte na renovação da reparação, e é isso que o Espiritismo nos convida, porque não existe erro que não possa ser reparado, desde que a gente queira fazê-lo. Então, se eu fiz atrocidades ontem, hoje eu posso modificar o rumo da minha história e começar a fazer coisas boas. Isso vai impactar na minha caminhada. Então, a história de Paulo é um grande exemplo deste conceito que a gente encontra no Espiritismo, de que não existe nada definitivamente mal e ruim que não possa ser modificado, é apenas uma questão de estrutura mental, de direcionamento da nossa mente, da nossa vontade. Então é muito bacana essa lição implícita na história dele. Muito agradecida, Silvana. Eu não lembro se eu escutei alguém levantando a mão, não está dando para ver todo mundo aqui. Maria Helena. Maria Helena. Oi, Fale, boa Maria. noite. Eu levantei mesmo agora. Silvana, eu fui no livro Dicionário da Alma, onde tem alguns vocábulos e alguma frase, né, pela psicografia de Chico, que diversos espíritos trouxeram. Sim. E eu fui de acordo lá com o tema, né, desse capítulo, falando sobre a indiferença. Uhum. E Emmanuel diz: a nossa indiferença para com as amarguras do próximo aparecerá à frente dos nossos passos. Bacana, né? Aquilo que eu entendi, né, dessa citação é que a nossa indiferença, né, vai acarretando assim um distanciamento, né? Eu, pelo menos, associo a questão da indiferença de você se manter distante, seja lá da realidade ou de uma situação qualquer. E nisso vai aparecer à frente dos meus passos, porque poderá trazer uma transformação em mim mesma, de estar dentro desse ciclo da indiferença, certamente vai acarretar em uma mudança de comportamento, né, que gerou essa própria indiferença. Foi essa leitura que eu fiz, trazendo já um pouquinho para os nossos dias de hoje. Ah, perfeita a sua leitura. Vocês desculpem o cachorrinho que eu fecho a porta que ela está querendo entrar. Vocês me perdoem. Mas se eu deixo ela entrar, ela late aqui, então eu deixo ela lá, mas não adiantou muito. Bom, mas é isso mesmo, perfeita a sua colocação. Essa indiferença, ela demonstra o estado consciencial em que nós nos encontramos. O Divaldo tem um livro dele que vai trazer o conceito com estágios, níveis de consciência. Na verdade, o livro é da Joana de Anjos,
O Ser Consciente, chama o livro. Depois, se você tiver oportunidade, você vai encontrar aí esse texto. Não é fácil de encontrar, não, mas peneirando a gente encontra. E ele fala do primeiro estágio de consciência, que é a consciência do sono sem sonho. Então, é quando a gente não tem percepção de nada na vida. Vive para comer, beber e reproduzir, vamos dizer assim. Tem prazeres materiais. E aí, o autor, que isso é feito, a fala da Joana é feita a partir de um estudo de um psicólogo russo, diz que 80% da humanidade se encontra nesse estado de sono sem sonho. Vivendo simplesmente para cumprir a tabela ali da vida, viver, se alimentar, sentir prazer, sensações. Então, isso é o que causa essa indiferença que Emmanuel fala aí. Porque se eu não tenho uma percepção, uma consciência, pelo menos levemente desperta para uma outra realidade, nada alcança. Nada alcança a minha interação íntima com o divino. Muito boa a sua colocação. Muito boa. Eu te agradeço. É um acréscimo. Gratidão, Helena, pela colaboração, pela sua participação. Nós agradecemos a todos, mais uma vez, agradecemos a Silvana pela sua participação no trabalho de hoje. Como nós falamos no início, o último capítulo, hoje nós encerramos o livro Há Flores no Caminho. E somos gratos a Amélia Rodrigues, a Divaldo Franco, por ter nos proporcionado o contato com esses ensinamentos. Eu acredito que é importante voltarmos a estudar novamente, a sós ou em outros grupos, para que esses ensinamentos possam fixar melhor em nossas mentes. Então, o nosso agradecimento. Na próxima semana, a pedido de muitas pessoas, continuaremos por aqui e vamos dar início ao livro Dias Venturosos. Se não me falha a memória, é esse o próximo livro da sua coleção, ou o livro seguinte da sua coleção, Dias Venturosos. Esperamos que estejamos todos juntos novamente. Se desejar, pode convidar mais pessoas para estarem conosco. Peço desculpa aos irmãos que eu não consegui escrever no chat, responder o boa tarde. Não sei o que houve, está travado, não sei se é a internet aqui, mas eu não consegui responder a cada um que se manifestou no chat. E nós agradecemos a Jesus, aos espíritos amigos, em particular a Amélia Rodrigues, pelo estudo de hoje. Mais uma vez, a participação de todos. Agora, nesse momento, passaremos para Antônio fazer a finalização do trabalho. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça, que tenhamos uma semana muito produtiva e abençoada por Deus e pelos espíritos amigos. Muita luz e muita paz para todos nós. E dizer a você, viu, Silvana, que já fica escalada para um próximo momento. Uma alegria, uma honra. Muito obrigada a todos. Prazer E com certeza chegará mais convites, né, Zé Carlos? Estou à disposição. A divulgação tem sido um dos propósitos da minha vida. Estou à disposição. Se puder ser útil. Já que Juscelia falou do meu nome, eu estava aqui caladinho, quieto. Mas ela me futucou, aí você vai com certeza me passar o contato dela, para eu fazer o nosso convite, aproveitar e agradecer a Maria João, que eu não estive presente quando ela esteve aqui, e perguntar, meu Deus do céu, a Helena já está em Portugal? Não é possível, outro dia que esteve aqui. Um grande abraço para todos vocês. Abraço. Podemos ir? Tudo bom. Tudo bom com a paz de Deus e o amor de Jesus.
sou um homem novo, mudei minhas atitudes, transformei o homem velho, hoje vivo mais seguro. O tempo que em mim deixou as marcas de uma ilusão, só tinha orgulho e vaidade no coração. Alguém um dia me falou de coisas tão desconhecidas, e era o que eu precisava para mudar de vida. O orgulho me cegava os olhos, a vaidade me consumia. Sentia um homem poderoso que nada temia. Alguém um dia me falou de coisas tão desconhecidas, e era o que eu precisava para mudar de vida. O orgulho me cegava os olhos, a vaidade me consumia. Sentia um homem poderoso que nada temia. Hoje eu sou um homem novo, mudei minhas atitudes, transformei o homem velho, hoje vivo mais seguro. Ah, se eu soubesse compreender o meu irmão, se eu só falasse de amor aos corações, seria bem melhor. Ah, se eu perdoasse sem nenhuma ostentação, se eu amasse sem nenhuma distinção, eu seria mais feliz. Ah, se eu amasse sem nenhuma distinção, se eu perdoasse sem nenhuma ostentação, eu seria mais feliz. Porque eu falo então de coisas que eu não sou capaz, se ainda existe em mim tanta estupidez. Se cada um de nós fizer um pouco a cada dia, podemos melhorar. O mundo em que vivemos irá se transformar em paz e harmonia. Se cada um de nós fizer um pouco a cada dia, podemos melhorar. O mundo em que vivemos irá se transformar em paz e harmonia. Ah, se eu amasse sem nenhuma distinção, se eu perdoasse sem nenhuma ostentação, eu seria mais feliz. Ah, se eu perdoasse sem nenhuma ostentação,
Se eu amasse sem nenhuma distinção, eu seria mais feliz. Porque eu falo então de coisas que eu não sou capaz. Se ainda existe em mim tanta estupidez, se cada um de nós fizer um pouco a cada dia, podemos melhorar. O mundo em que vivemos irá se transformar em paz e harmonia. Se cada um de nós fizer um pouco a cada dia, podemos melhorar. O mundo em que vivemos irá se transformar em paz e harmonia. Em paz e harmonia. Gratia plena, Maria, gratia plena, Maria, gratia plena. Ave, ave Dominus, Dominus Tecum, benedicte tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria. Ave Maria. Virgem do céu, santa de amor, tem vosso olhar toda a magia da luz que brilha no olhar do Senhor. Venha a nós a graça que esplende de vós.
dei a nós o vosso amor. Dai paz, amor, felicidade. Aqui na terra onde andamos ao léu, fazer triunfar no mundo a verdade. Ó vós que sois a rainha dos céus, Ave Maria. Gratidão a todos, que Deus abençoe e Maria proteja cada um.